E fala galera, beleza? Passando aqui para trazer mais um conteúdo de qualidade para vocês. E o objetivo da aula de hoje é ensinar para vocês gasometria arterial, a interpretação da gasometria arterial sem uso de fórmulas. E para contextualizar o que será abordado nessa aula, eu vou abordar não exatamente nessa ordem que está aí, né? Mas só para contextualizar, vamos falar sobre os valores de referência, os efeitos da acidemia e da alcalemia, o passo a passo da interpretação. Eu vou passar para vocês um roteiro, um passo a passo que consta em 7 passos para você interpretar a gasometria arterial. Através da gasometria, você dá o diagnóstico, o prognóstico e definir o tratamento do paciente. Vamos abordar também sobre a fisiologia tempo-resposta, falar um pouco sobre equilíbrio ácido básico, sistema tampão, os tipos de acidose metabólica, como diferenciar uma acidose com anion gap aumentado para anion gap normal. Vamos falar de forma também bem rápida e resumida sobre o Base-X6, como é feita e quando é indicada a reposição de bicarbonato, quando utilizar o anion gap e o delta ratio e quais são as suas indicações. E também durante a aula eu vou trazer casos clínicos para a gente treinando passo a passo, tá bom? Espero que vocês gostem. Bem, quando realizar a gasometria? A gasometria arterial é um exame barato, fácil, que nos traz informações valiosas do paciente. Então, digamos que todo paciente grave ou potencialmente grave, nós realizamos a gasometria arterial. Então, todo paciente com estabilidade hemodinâmica ou que possa evoluir para uma estabilidade hemodinâmica, você realiza a gasometria arterial. Ajuda no diagnóstico de distúrbios metabólicos e respiratórios e também ajuda a definir qual o melhor tratamento, qual a melhor intervenção para aquele paciente. Só para você ter noção, para contextualizar a importância da gasometria, o quão importante é que através da gasometria nós conseguimos identificar no paciente instável até 4 causas de 10 causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. Então, 4 de 10 causas reversíveis de parada cardiorrespiratória nós conseguimos identificar na gasometria. Você lembra dos 5Hs e dos 5Ts? Hipotermia, hipovolemia, hipóxia, hipohipercalemia, acidose metabólica. A gente vai para o 5T, né? Trombose coronariana, tromboembolismo pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo e intoxicação. Através da gasometria, a gente consegue identificar esses 4 aí. Nós conseguimos identificar a hipoxemia, a acidose metabólica, hipo e hipercalemia e intoxicações. Tudo isso através da gasometria. Daí, novamente, repetindo, para já iniciar, mostrando para vocês a importância desse exame. E ainda temos, em alguns centros, principalmente em UTI, centros mais avançados, as gasometrias chamadas, são bastante completas, as turbinadas, que nos traz informações, além das informações dos distúrbios ácido básicos, além dos distúrbios respiratórios, também distúrbios eletrolíticos e distúrbios hemodinâmicos, como o lactato e a saturação venosa, através da avaliação do lactato e da saturação venosa de oxigênio. E aí é importante eu salientar, ressaltar para vocês que a gasometria é um procedimento bastante doloroso, em que eu particularmente evito ao máximo ficar furando o paciente. É papel do interno em diversos hospitais colher a gasometria, fazer a leitura e fazer a evolução do paciente. Então eu particularmente, o que eu puder fazer para evitar furar meu paciente, eu faço. E aí, importante o contexto de você saber diferenciar a gasometria arterial da gasometria venosa. Porque o pH, os eletrólitos e o bicarbonato, ele não muda da arterial para a venosa. Então, muitas vezes você está furando seu paciente de forma desnecessária, né? Às vezes você pode acompanhar seu paciente, a evolução dele, através de uma gasometria venosa. E aí eu trouxe para vocês essa diferença, para vocês saberem, para às vezes também não ficar furando o paciente de forma exacerbada e piorar um pouco o seu sofrimento ali no leito, né? Então, assim, é um procedimento bastante doloroso, em que se você tiver uma indicação de colher mais de 3 gasometrias em 24 horas, você tem indicação de passar a linha arterial, que é a PAI, a pressão arterial não invasiva. Então, distúrbios respiratórios, de fato, aí você pode dar uma preferência para a gasometria arterial. Distúrbios hemodinâmicos, para avaliação do lactato, você pode preferir arterial. E para avaliação da saturação venosa central de oxigênio, a gasometria venosa.
Mas no geral, o pH eletrólito do bicarbonato não muda da arterial para a venosa. É uma boa estratégia você primeiro realizar a gasometria arterial e depois acompanhar e evoluir o paciente com a gasometria venosa. É uma boa estratégia. E mais para frisar sobre esse slide, é importante saber o quê? Que para o diagnóstico e acompanhamento de distúrbios respiratórios, de fato, é melhor a gasometria arterial, porque o PCO2 varia muito do sangue arterial para o sangue venoso. Então, nesses casos, a gente pode sim dar preferência à gasometria arterial. Mas, no geral, né, você já sabe que o pH eletrólito de bicarbonato não muda da arterial para a venosa. Então, você pode muito bem acompanhar a depender do distúrbio. Certo? E aqui nesse slide, eu trouxe os valores de referência para a gente começar a se situar. De importante mesmo no momento, para esse início de aula, né, que vocês estão aprendendo, é você fixar o pH, o CO2 e o bicarbonato. Lá na frente eu vou trazer o resto para vocês, mas vamos focar nesses 3 primeiros tópicos. Então, qual é o valor de referência do pH? O pH normal varia entre 7,35 a 7,45. Então você já começa a pensar, o pH normal é de 7,35 a 7,45, anota. Abaixo de 7,35, você vai ter o quê? Um quadro de acidemia. Então, pH abaixo de 7,35, acidemia. Eu vou repetir isso com vocês direto. pH acima de 7,45, você vai ter uma alcalemia. Ok? CO2. O valor de referência do CO2, o CO2 normal, varia entre 35 a 45. CO2 é ácido. Então, quanto mais CO2 acima de 45, você vai ter um quadro de acidose respiratória. Abaixo de 35, um quadro de alcalose respiratória. Certo? E aí você fixa aí, pH de 7,35 a 7,45, CO2 de 35 a 45, certo? Pronto, se o pH está abaixo de 7,35, o paciente tem o quê? Acima de 7,45, o paciente tem o quê? CO2 abaixo de 35, o paciente tem o quê? Acima de 45, o paciente tem o quê? Pronto, vamos seguir. Bicarbonato. O bicarbonato varia de 22 a 26. O bicarbonato é básico. Então, o bicarbonato abaixo de 22 vai gerar um quadro de acidose metabólica. Acima de 26, alcalose metabólica. Você vê aí, né, que na medicina 35 a 45 é bastante comum os valores de referência. Você pode observar aí o pH, o CO2, o sódio, o potássio. Então, 4 referências aí para você já ir decorando, certo? E aí eu trouxe também o valor de referência do sódio, só para trazer a fim de curiosidade também, né, que a gente tem que ficar atento também no paciente grave, aos distúrbios hidroeletrolíticos. Então, o sódio varia de 135 a 145, o potássio de 3,5 a 5,5. O Base-Excess, não precisa vocês saberem nada de Base-Excess agora, eu vou trazer lá na frente o que é para vocês, e também nem precisa dar muita importância a isso, mas o valor de referência é de -3 até +3. Annual Gap, o valor normal varia de 8 a 12, também vamos abordar isso lá na frente, podem ficar tranquilos. E o Delta Ratio, os valores variam, né, de 1, entre 1 e 2, e +2 eu vou dizer para vocês o que significa cada um desses valores. E é muito importante trazer para vocês que valores de pH abaixo, valores de acidemia com pH de 6,85 a partir de 6,85 e 7,79 são valores incompatíveis com a vida. Beleza? Vamos seguir. Então, nesses próximos slides eu vou trazer para vocês alguns efeitos da acidemia e da alcalemia. Então, paciente com acidemia, o que esse paciente pode apresentar? Uma respiração de Kussmaul, aquela que é bastante comum na cetoacidose diabética, aumento do volume minuto, edema pulmonar por um processo de vasodilatação arterial periférica e venoconstrição central, reduz a contratilidade cardíaca, diminuição da ação de drogas vasoativas. A gente sabe que a acidose metabólica ela é uma das causas de choque refratário e também ela bloqueia os receptores adrenérgicos. Daí você já começa a ver a importância de você corrigir uma acidemia no paciente.
Alguns outros efeitos pode gerar hiperglicemia, aumento do catabolismo muscular e também altera a curva de dissociação da hemoglobina. A acidemia, tanto a acidemia como a colemia, altera a curva de dissociação da hemoglobina, certo? Então, assim, a acidemia, a hemoglobina perde afinidade com o oxigênio, com isso entrega menos oxigênio aos tecidos, comprometendo o DO2 do paciente, a entrega de oxigênio aos tecidos. E alguns efeitos da alcalemia, nós temos a redução do drive ventilatório, você tem também a alteração da curva de dissociação da hemoglobina, a alcalemia aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, com isso também ocorre menos entrega de oxigênio aos tecidos, afeta negativamente o processo de extubação dos pacientes em ventilação mecânica, reduz o débito cardíaco e piora a hipocalemia e a hipofosfatemia, certo? Bom, e agora eu trago para vocês o passo a passo para a interpretação da gasometria. Então consta em 7 passos que a gente vai seguir um por um para interpretar a gasometria, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, avaliar o pH. Segundo passo, avaliar o CO2. Terceiro passo, avaliar se o distúrbio é agudo ou crônico. Quarto passo, avaliar a compensação desse distúrbio. Quinto passo, calcular o anion gap, só que a gente só calcula o anion gap, a gente só faz o quinto passo em caso de acidose metabólica. E o sexto passo, calcular o delta ratio. Isso, nós só calculamos o delta ratio se o anion gap estiver aumentado. Eu vou trazer isso lá mais na frente também. E após tudo isso, você vai fazer o raciocínio clínico, definir o diagnóstico e o tratamento do paciente. Então vamos lá. Primeiro, avalie o pH. No pH, que é de 7,35 a 7,45, você vai ter que definir: o paciente está com pH normal, ou ele tem uma acidemia ou uma alcalemia. Após isso, você vai avaliar o CO2. É um distúrbio respiratório? Só a partir desses 2 primeiros passos, você consegue dar o distúrbio do paciente, definir o distúrbio do paciente. O paciente tem uma acidemia, pronto. Agora, olhou o pH, beleza. Tem uma acidemia ou alcalemia? Agora olha o CO2, CO2 é de 35 a 45. Esse CO2 está baixo, está normal ou está alto? Certo? Só com esses dois a gente vai treinar, vocês vão ver que é possível já definir, dar o diagnóstico só com esses 2 passos. Terceiro, é um distúrbio agudo ou crônico? Porque qual a importância disso? Porque as formas, né, os macetes que a gente tem para avaliar se o distúrbio está compensado ou não, a gente aplica de acordo se ele é agudo ou crônico. Então, para um distúrbio agudo, isso mais respiratório. Metabólico é a mesma forma de você avaliar. Tem um macete que é bem fácil que eu vou dizer para vocês. Mas distúrbio respiratório, para você avaliar a compensação em agudo ou crônico, tanto a calose como a acidose, a gente utiliza alguns macetes diferentes. E o quinto passo, você vai calcular o anion gap. Só que o anion gap a gente só calcula, repetindo novamente, em casos de acidose metabólica. E o delta ratio só se o anion gap estiver aumentado. E por fim, o raciocínio clínico. Vamos seguir, que eu já repeti demais já. Então, novamente, quais são os valores de referência? Por que eu trouxe desses 3? Porque consiste nos primeiros passos. Qual o primeiro passo? Avaliar o pH. Qual o segundo passo? Avaliar o CO2. E aqui eu trago para vocês os valores de referência do que nós vamos treinar agora. O primeiro e o segundo passo. Beleza? Então, pH vai de 7,35 a 7,45. CO2 de 35 a 45. Bicarbonato de 22 a 26. É importante que isso aí já fique enraizado já na cabeça de vocês. Beleza? Então, sobre os distúrbios ácido-básicos que nós podemos diagnosticar na gasometria, são 4. Acidose e alcalose respiratória e acidose e alcalose metabólica. Vamos aprender agora como diagnosticar, o que nós vamos nos deparar na gasometria para diagnosticar esses distúrbios, certo? Então vamos lá. Repetindo novamente para fixar, essa aqui é a base, o básico do básico. Então, pH abaixo de 7,35 é o quadro de acidemia. Acima de 7,45, um quadro de alcalemia. CO2 abaixo de 35, alcalose respiratória. E acima de 45, acidose respiratória. Vale a pena lembrar uma observação muito importante para vocês, é que acidemia é diferente de acidose.
e alcalemia é diferente de alcalose. Podem estar juntas, mas também podem não estar juntas. O paciente pode ter acidose respiratória sem estar com acidemia. Entenderam? Ou seja, ele pode ter acidose respiratória sem estando com pH normal. Beleza? Só para saber diferenciar esses termos, e a importância de a gente saber diferenciar acidemia de uma acidose. Beleza? Porque podem estar juntas, como é o mais comum, mas podem também não estar juntas. Acidemia e alcalemia está referente ao pH. Beleza? Então, acidose respiratória. Como é o diagnóstico da acidose respiratória? Esperado o quê? Um pH abaixo de 7,35 e um CO2 acima de 45. Lembrou aí que você viu o primeiro e o segundo passo? Avalie o pH, avalie o PCO2. Pronto. Avalie o pH abaixo de 7,35 e o CO2 acima de 45, acidose respiratória. Acabou. Primeiro e segundo passo é isso aí. Vamos seguir. Como diagnosticar uma alcalose respiratória? Um pH acima de 7,45 e um CO2 abaixo de 35. CO2 é ácido, então na alcalose é esperado o quê? Um CO2 baixo. Como diagnosticar a acidose metabólica? Um pH abaixo de 7,35 e o bicarbonato abaixo de 22. Bicarbonato é básico. Se você estiver aumentado, vai deixar o meio alcalino. Então, na acidose metabólica, pH abaixo de 7,35, bicarbonato abaixo de 22, beleza? E como diagnosticar uma alcalose metabólica? É esperado na gasometria. Um pH acima de 7,45 e o bicarbonato acima de 26, beleza? Então, pH 7,35 a 7,45, CO2 35 a 45, bicarbonato de 22 a 26. Aí vocês param aí um pouco e começam a avaliar. Se eu pegar tudo isso, repitam aí na cabeça de vocês para ficar bem fixado, beleza? Não vou nem repetir. Então, por que nós avaliamos primeiro? A gente vai entrar agora na fisiologia tempo-resposta. Por que nós avaliamos primeiro o pH? Seguimos aquele passo a passo. pH e depois CO2, mas por quê? Vale a pena explicar sobre a fisiologia tempo-resposta. A gente entra na fisiologia tempo-resposta. O que acontece? Qualquer alteração em nosso pH, nós temos um sistema tampão que vai tentar manter em equilíbrio e regular esse pH. Nós temos um sistema tampão extra e intracelular. Mas caso o sistema tampão não consiga dar conta, o nosso cérebro responde de forma imediata às alterações de pH. Então, o que é que uma acidemia e uma alcoolemia faz no cérebro, que responde de forma imediata? Uma acidose é capaz de fazer vasodilatação cerebral, enquanto a alcalose, uma vasoconstrição. A partir disso aí, para ficar a reflexão para vocês, o que é que isso pode causar no cérebro? O aumento da pressão intracraniana, edema cerebral, o que é que pode causar? Fica a reflexão. Por isso, nós avaliamos primeiramente o pH. O cérebro apresenta a resposta imediata à alteração de pH. O pulmão gera uma resposta um pouco mais tardia, mas também rápida, de 20 minutos. Por isso, nós avaliamos o CO2 depois. Qual é o valor do pH? Acidemia ou alcalemia? CO2 é um distúrbio respiratório? Por quê? Porque o pulmão responde em 20 minutos. E por que nós avaliamos o bicarbonato depois? Porque o rim demora cerca de 3 a 5 dias para responder à alteração do pH. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Olha o pH, é uma acidemia ou uma alcalemia? Segundo passo. Olha o CO2, é um distúrbio respiratório? Terceiro, você vai ver se o distúrbio é agudo ou crônico. E após identificar se é um distúrbio agudo ou crônico, você vai ver se o distúrbio está compensado. E a partir daí você vai raciocinar. E aqui que eu já falei, né? O CO2 é ácido e o bicarbonato é básico. Então, praticando os primeiros passos. Vamos agora treinar, beleza? Vou até aqui pegar meu papelzinho e vamos ver se a gente acerta todos aí. Vamos lá. Então, um pH de 7,49. pH é de 7,35 a 7,45. Um pH de 7,49 nos indica o quê? Que tem uma alcalose, né? Alcalose. Segundo passo, a gente vai avaliar o CO2. O CO2 é de 35 a 45, está baixo, então é uma alcalose respiratória. Certo? Ah, Luan, mas esse bicarbonato aí está alto. Não é alcalose metabólica, não?
são 5 pontos que está reduzindo o CO2. E são 2 pontos que está acima do bicarbonato. Então, o CO2 justifica o distúrbio de alcalose, certo? Então, o primeiro é a alcalose respiratória. O segundo, nós vemos um pH de 7,12. Então, o paciente está com acidemia. E agora vamos avaliar o CO2. É um distúrbio respiratório? Sim ou não? Não. Porque o CO2 é ácido. Se fosse acidose respiratória, esse CO2 estaria elevado. E ele está reduzido. Então, sem olhar, né, para o bicarbonato, você sabe já que é uma acidose metabólica. E quando você avalia o bicarbonato, você vê que de fato é um distúrbio metabólico. Então, segundo, nós temos, né, uma acidose metabólica. Beleza? O terceiro passo, a terceira gasometria, a gente avalia um pH de 7,51, certo? Então, isso aí indica que é pra gente que tem uma alcalose. E aí, é uma alcalose respiratória. Quando você avalia o CO2, ele está elevado. Então, não é respiratória, porque está acima, era para estar atendendo uma acidemia, né? Então, você já sabe já que é uma alcalose metabólica sem olhar para o bicarbonato. Você só olha mesmo para confirmar. Quando você vê o bicarbonato, realmente justifica essa alcalose metabólica, beleza? E o último, né, o quarto, tem ali uma 7,02, né, uma acidemia bem severa. E quando você vai avaliar o CO2, né, é respiratório? Sim. Olha o valor do CO2. Então você vê que é uma acidose respiratória. Beleza? Acidose respiratória. Pronto, agora vamos conferir. Alcalose respiratória é o primeiro. Quero ver se vocês acertaram, né? Alcalose respiratória é o primeiro. Acidose metabólica. Alcalose metabólica e acidose respiratória. Pronto, vamos seguir. Esse foi o primeiro treinamento, né, do primeiro e segundo passo. Agora vamos treinar, né, vamos aprender sobre o terceiro e quarto passo. Terceiro passo. Você já avaliou se é qual o distúrbio, é do diagnóstico já. Então agora o terceiro passo. É um distúrbio agudo ou crônico? E o quarto passo, o distúrbio está compensado? Por que nós avaliamos se o distúrbio está compensado? Para justamente ver se é um distúrbio puro simples, só tem ele, ou se tem algum outro distúrbio associado. E com essas informações você deve ter um raciocínio clínico. E sempre, né, para avaliar se o distúrbio é agudo ou crônico, avaliar o contexto. Por exemplo, um paciente fumante que chega com problema respiratório para você é um distúrbio crônico. A gente pensa logo no DPOC, as repercussões, é um distúrbio crônico. Já um paciente que sofreu um desmaio, uma crise de ansiedade, você pensa em um distúrbio agudo. Então sempre o contexto vai te avaliar a dizer se aquilo ali é um distúrbio agudo ou crônico. Beleza? E também vale a pena falar aqui para você uma observação. Distúrbio respiratório, quem compensa é o rim. Distúrbio metabólico, quem compensa é o pulmão. Beleza? Então agora vamos aprender a avaliar, né, vamos aprender como avaliar se o distúrbio metabólico está compensado. Beleza? Então, tem um macete que torna isso bem fácil. Para avaliar se o distúrbio metabólico, tanto acidose como alcalose, é bem fácil, porque tem um macete que realmente facilita tudo. Então basta a gente usar o valor da casa decimal do pH, né? Se o CO2, quem compensa o distúrbio metabólico não é o pulmão, que é responsável pelo CO2, então se o PCO2 apresentar um valor igual ao valor da casa decimal do pH, podendo variar entre mais 4 ou menos 4, a gente diz que esse distúrbio está compensado. Beleza? Por exemplo, uma acidose metabólica em que o paciente apresenta um pH de 7,25. Se esse paciente apresentar o PCO2 de 25, esse distúrbio metabólico está compensado, certo? E nós só vamos utilizar, né, a fórmula de Winter. Eu até falei que não ia usar a fórmula aqui, mas só utiliza de fato em casos onde o pH está muito abaixo, beleza? Porque esse macete às vezes não pode dar certo em pH muito baixo. Então, vamos avaliar aqui esses 4 exemplos.
para ver se o distúrbio metabólico está compensado. Deixa eu tentar aqui aumentar a tela. Então vamos lá, avaliar se o distúrbio metabólico está compensado. Então, pH de 7,27, acidose. A gente vai para o CO2. CO2 é um distúrbio respiratório? Não. Está atendendo a alcalemia. Então, é metabólico. Então, a gente confirma que o bicarbonato é uma acidose metabólica. Então, o CO2, por aquele macete que eu ensinei para você, tem que ter o valor próximo à casa decimal do pH. Então, esse valor do CO2, para estar compensado, nessa dose metabólica, tem que apresentar um pH de 23 a 31. Ele está em 30, então é um distúrbio que está sim compensado. Viu? Aí só tem uma acidose metabólica pura e simples, não tem mais nenhum outro distúrbio associado. Segundo, pH de 7,50, uma alcalose. Quando a gente avaliar o CO2, a CO2 é ácido. Então, para ser é um distúrbio respiratório, não. Porque se fosse para ser um distúrbio respiratório, o CO2 tem que estar baixo. O CO2 está alto. Então, é um distúrbio metabólico. Então, é uma alcalose metabólica. Vamos avaliar se esse distúrbio está compensado. O CO2 tem que ser o valor da casa decimal do pH, podendo variar entre mais 4 ou menos 4. Então, ele poderia variar entre 46 a 54. O valor dele está 58, então não está compensado. Como está um valor acima do esperado, esse paciente, além da acidose metabólica, ele tem uma acidose respiratória associada. Certo? Se fosse um valor abaixo de 46, esse paciente estaria com uma alcalose metabólica, uma alcalose respiratória associada, beleza? Como esse valor está acima do valor esperado de compensação, ele tem uma acidose respiratória associada, beleza? Terceiro, o paciente apresenta o pH de 7,31, pH de 7,31, então ele tem uma acidose. É um distúrbio respiratório? Olha para o CO2. Não, porque está baixo. Teria uma tendência de alcalose, né? Então você já sabe já que é um distúrbio metabólico. E você vê que de fato o bicarbonato justifica isso. Para a gente avaliar, né, se o distúrbio metabólico está compensado, basta o CO2 apresentar o valor da casa decimal do pH entre mais 4 ou menos 4. Então, era para o CO2 apresentar um valor de 27 a 35. Apresenta de 24. Então, não está compensado. Então, tem uma acidose metabólica com uma alcalose respiratória associada, porque esse CO2 está abaixo do valor de compensação esperado. Beleza? E, por fim, você tem um pH de 7,48. Então, uma alcalose. Um CO2 de 48. Então, não é respiratório. É uma alcalose metabólica e o bicarbonato justifica essa alcalose metabólica, essa alteração do pH. Para a gente avaliar se para a gente avaliar se o distúrbio está compensado, o CO2 tem que ter o valor igual ou da casa decimal do pH. Então, tem e está compensado, então esse distúrbio puro, não tem nenhum outro distúrbio associado. Agora, para a gente avaliar que o distúrbio respiratório está compensado, o buraco é um pouco mais embaixo, é um pouco mais difícil. A gente utiliza também um macete que não precisa de fórmulas, mas é um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais complicado, certo? Então, primeiro, porque assim, metabólico, tanto alcalose como acidose, a gente aplica aquele mesmo macete da casa decimal do pH. E assim, vamos raciocinar. O rim, ele demora para responder 3 a 5 dias. Então, todo distúrbio metabólico, em tese, é crônico. Certo? Já o respiratório, você tem que ainda diferenciar se é agudo ou crônico. Certo? Para depois aplicar esse macete aqui. 10-41, 10-44 e por aí vai, que eu vou explicar para vocês agora. Mas o que é isso? 10-41, 10-44, 10-42, 10-45. O que é isso? Então, a acidose respiratória aguda, a gente aplica o 10-41. Então, para cada 10 pontos acima de 40 no CO2, a cada 10 pontos acima de 40 no CO2, é esperado um valor do bicarbonato com 1 a mais. Beleza? Então, vamos dar aqui um exemplo.
Se a gente tem uma acidose respiratória aguda, paciente que desmaiou, que se apresenta com acidose respiratória, histórico de desmaio recente, apresenta com acidose respiratória, e ele tem um PCO2, pH de 7,2, PCO2 de 50. Para esse distúrbio estar compensado, você aplica a fórmula 1041. Então, PCO2 de 50 não está 10 acima de 40 no PCO2? Então, o bicarbonato é esperado o bicarbonato de 25. O bicarbonato varia de 22 a 26. A gente utiliza o valor médio do bicarbonato, que é 24, e soma 1. Então, o valor esperado é 25, né, para esse distúrbio estar compensado. Nós vamos treinar isso também, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vai ficar um pouco confuso agora, mas depois a gente esclarece tudo. Então, na acidose respiratória crônica, vamos supor que chega um paciente para você fumante, né? E ele está com acidose respiratória. É um distúrbio crônico, então você vai aplicar 10,44. Então, a cada 10 pontos acima de 40 no PCO2, então o PCO2 de 50, é esperado o aumento do bicarbonato de 4 pontos. Então, é esperado um bicarbonato de 28 se esse paciente com acidose respiratória crônica tiver um PCO2 de 50. Já na alcalose respiratória aguda, a cada 10 pontos abaixo de 40, é esperado uma redução do bicarbonato de 2 pontos. Então, se o paciente está com um PCO2, uma alcalose respiratória aguda, ele está com PCO2 de 30, é esperado um bicarbonato de 22, beleza? Já na alcalose respiratória crônica, a gente utiliza 10,45. Então, a cada 10 pontos abaixo de 40, é esperado a redução de 5 do bicarbonato. Então, se esse paciente com alcalose respiratória crônica apresentar um PCO2 de 30, é esperado um bicarbonato de 19. Beleza? Vamos agora treinar isso aqui para fixar. Então, qual o valor esperado do bicarbonato nesses casos de distúrbios respiratórios? Beleza? Para esse distúrbio respiratório estar compensado, o bicarbonato tem que estar quanto? Vamos treinar? Vamos lá. Então, pH de 7,30, faltou 7 aí, viu? 7,30, uma acidose. Ele está com CO2 de 50. Aí, beleza. Você sabe que é uma acidose respiratória, com CO2 de 50. Esse paciente tem um histórico de desmaio, então é um distúrbio, é uma acidose respiratória aguda. Então, você tem que anotar aqueles macetezinhos, né, que são chatos, e você tem que decorar aquilo ali, ou deixar anotado, para você utilizar aqui agora. Então, acidose respiratória aguda com o PCO2 de 50. Então, a gente vai utilizar 10,41. Você olha para o CO2, tem 10 pontos acima de 40. Então, o bicarbonato esperado é de quanto? É de 25, como a gente fez lá. Beleza? Porque a média é 24 e você soma de acordo com a média, do valor médio de 22 a 26, que é 24. O segundo passo, né? Um paciente com acidose respiratória fumante. Então, é algo crônico. Se é crônico, a gente usa 10,44. A acidose respiratória crônica é 10,44. Como aumentou 20 pontos acima de 40 no CO2, é esperado um aumento de 8 pontos no bicarbonato. Então, o bicarbonato esperado é de 32 pontos. 24 mais 8. Porque aumentou 20 pontos no CO2. A gente utilizou a forma 10,44. Já no terceiro caso, que é um quadro de ansiedade, um quadro agudo, você vê aí uma alcalose, né, de 7,48. Alcalose respiratória, o CO2 justifica. E qual o valor do bicarbonato para esse valor estar compensado? Ansiedade é um quadro agudo, então a gente utiliza o macete 10,42. Então tá 30. Então 10 abaixo de 40. Então é esperado bicarbonato de 22. Beleza? Vamos ver se a gente acertou aqui. Acidose respiratória aguda, bicarbonato de 25. O segundo é acidose respiratória crônica, com esperado bicarbonato de 32. E acidose e alcalose respiratória aguda com bicarbonato de 22. Aí vocês podem parar um pouco, volta ao vídeo, refaz, vai com calma, para também não ir seguindo sem fixar algumas coisas que são básicas, certo? Sobre a acidose metabólica. Bom, por que é importante a gente saber rápido sobre principalmente a acidose metabólica? Porque o principal distúrbio ácido básico é o de mais comum que vai aparecer em nosso plantão, paciente com acidose metabólica.
O sinal mais clássico da acidemia é o paciente que apresenta taquipneia, né, que está em hiperventilação. Você viu o paciente com taquipneia, você tem que solicitar uma gasometria para ele. Sempre que você se deparar com acidose metabólica, a gente calcula o anion gap. Vou explicar também por que depois. Abaixo de 7,2 a gente considera como acidose metabólica severa. E vale a pena frisar que a acidose metabólica severa possui uma incidência de 5% e uma mortalidade de 50%. Mata e mata muito, a gente tem que saber tratar. O pH abaixo de 6, a partir de 6,85, né, em nível de acidemia, é considerado incompatível com a vida. Estou repetindo algumas informações para fixar mesmo. Sobre a síndrome da hiperventilação. Então, o paciente está hiperventilando, é um sinal clássico, né, de pneumonia, muito comum na pneumonia, mas no geral em patologias pulmonares, distúrbio neurológico, síndrome do pânico ou ansiedade, e também a tentativa de compensação da acidose metabólica. Certo? Você tem ali uma acidose, você está tendo algum mecanismo que está consumindo ali, né, bicarbonato. Então, nosso corpo vai querer o quê? Equilibrar aquilo ali. Então, quem compensa o rim é o pulmão. Então, diante de uma acidose metabólica, o pulmão vai querer diminuir o CO2 para tentar equilibrar, certo? E nisso ele gera a hiperventilação para tentar equilibrar essa acidose metabólica, beleza? E agora nós vamos aprender sobre os tipos de acidose metabólica. Existem dois tipos de acidose metabólica no geral. A etiologia são diversas, mas existem dois tipos de acidose metabólica. A acidose metabólica com anion gap aumentado e a acidose metabólica com anion gap normal. Por isso a importância da gente calcular o anion gap, porque através do anion gap a gente consegue descobrir duas coisas. A primeira, que é a mais importante, que é o tipo da acidose metabólica, e a segunda a gente utiliza para descobrir distúrbios ocultos, né? Uma acidose metabólica oculta em um paciente que apresenta uma gasometria normal. Mas o principal do anion gap é saber o tipo de acidose metabólica, beleza? É uma acidose metabólica com anion gap normal ou uma acidose metabólica com anion gap aumentado. E aí vamos lá, você calculou o anion gap, nós vamos também mostrar como é que calcula. Você identificou uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Você só calculou o anion gap porque você se deparou com a acidose metabólica. A gente só calcula o anion gap em caso de acidose metabólica para identificar o tipo de acidose metabólica, beleza? E aí você encontrou com o anion gap aumentado. Agora você vai buscar as etiologias. O que é que causa acidose metabólica com anion gap aumentado? Vamos lá. Insuficiência renal aguda, IRA. Cetoacidose, né, que a gente pode contar a diabética, alcoólica e a de jejum. Acidose lática e intoxicações, beleza? Essas são as 4 causas de acidose metabólica com anion gap aumentado. Claro que pode ter mais, certo? E tem mais, só que as principais são essas aí: insuficiência renal aguda, cetoacidose, acidose lática e intoxicações. Mas para explicar, né, sobre anion gap, a gente tem que entrar no conceito de equilíbrio ácido-base. E são duas teorias: a equação, né, de Henderson-Rosebach e o equilíbrio entre cargas positivas e negativas. Tudo isso que eu venho falando aqui, para falar de sistema tampão e também de anion gap, de algumas coisas, a gente tem que entender essas duas teorias, beleza? Então, o que consiste a fórmula de Henderson-Rosebach? Consiste, né, nessa equação aí, em que essa equação deve estar em constante equilíbrio. Então, o que é que se acredita? Que CO2 e água pode ser convertido através da anidase carbônica em ácido carbônico, que pode ser catabolizado em H+, hidrogênio e bicarbonato, e vice-versa. Essa reação vai de um lado para o outro, estando sempre em equilíbrio, para manter uma constante de equilíbrio no corpo e manter o corpo sem distúrbios ácido-básicos, beleza? E sempre que há um desequilíbrio, essa equação corre para o outro lado para tentar consumir e resolver a situação. Então corresponde a ser uma tampão no nosso corpo e sempre se encontrará em equilíbrio, beleza? Então quanto mais bicarbonato você tiver no seu corpo, mais será convertido em ácido carbônico e mais será eliminado em CO2 e água, e vice-versa, beleza?
Então, sobre a teoria do equilíbrio de cargas, né? Consta na teoria, né, do equilíbrio entre cátions e ânions, entre o equilíbrio de cargas positivas e cargas negativas, em que a principal carga negativa que a gente tem é o sódio e a principal carga negativa que a gente tem é o cloro, mas também acaba equilibrando com o bicarbonato e o ânion gap, que são a diferença de ânions não misturáveis. Os ânions não misturáveis é o ânion gap, corresponde ao ânion gap. E é o sistema tampão. A gente tem o sistema tampão extracelular, então qualquer alteração do pH, o sistema tampão vai agir no meu extracelular. Se não der conta de atingir esse equilíbrio, tem outro sistema tampão no meio intracelular. Se o do intracelular não der conta, aí o pulmão, entre ação, que gera uma resposta de 20 minutos, e por fim o rim, que gera uma resposta de 3 a 5 dias. Agora vamos para o caso clínico, beleza? Para a gente aprender um pouco mais. Então, um paciente de 20 anos, ele se apresenta com taquipneia associada a uma acidose diabética. Beleza? Taquipneia, 20 anos, acidose diabética. E logo de cara eu digo para vocês duas situações que descompensam a acidose diabética. Uma delas é a interrupção do uso de insulina e outra a infecção. Lembrando que a causa base de uma cetose diabética é a deficiência da insulina. Beleza? A gente trata ela com insulina. Claro que a gente tem que ficar atento a níveis de potássio e também a volemia do paciente, mas a gente trata ela com insulina. Então, no primeiro caso, em que o paciente interrompeu a insulina e desenvolveu cetose diabética, esse mesmo paciente, ele, na gasometria, ele apresenta pH de 7,25. Então, vamos lá. Acidose praticando os primeiros passos, hein, para a gente fixar. Acidose, a gente vai para o PCO2. Não é respiratório, né? Porque não justifica essa acidemia, tá? Justamente deve ter uma alcalose respiratória aí no caso. Então não é respiratório. Aí você sabe que é metabólico. Vamos ver se esse distúrbio está compensado. Você sabe que é uma acidose metabólica e é um distúrbio que sim está compensado. Então, acidose metabólica pura simples, certo? Então, esse paciente que se apresentou para você com taquipneia e cetoacidose diabética, associada à cetoacidose diabética, ele tem uma acidose metabólica pura simples, certo? Vale lembrar também que eu não citei para vocês como é feito o diagnóstico de cetoacidose diabética, né? É uma tríade, né? Que tem acidose metabólica, cetonúria e uma glicemia acima de 250. Com essa tríade, a gente diagnostica cetoacidose diabética, beleza? E além da interrupção do uso de insulina, tem também infecção. Então, vamos supor que esse paciente desenvolveu uma infecção e se apresentou para você com taquipneia associada a cetoacidose diabética. Então, ele se apresenta com pH de 7,25. Então, acidose. É respiratório? Não, porque o PCO2 está baixo. Era para estar alto. Então, sem olhar o bicarbonato, você já sabe já que é uma acidose metabólica. Aí você vê que o bicarbonato de fato justifica essa acidose metabólica. O distúrbio está compensado? Não, porque se você for usar aquele macete da casa decimal do pH, era para estar o quanto o PCO2? Era para estar entre 21 a 29. Ele está acima da 31. Então, esse paciente tem uma acidose metabólica associada a uma acidose respiratória, beleza? E ao você se deparar com o paciente, né, que tem uma acidose metabólica associada à acidose respiratória associada à acidose metabólica, sem pedir radiografia, sem fazer outros exames, que claro que nós vamos fazer, nós já sabemos ali que tem um comprometimento pulmonar e que a gente já pode já iniciar antibiótico para esse paciente, certo? Então, o primeiro, né, acidose metabólica simples, e o segundo, caso da infecção, acidose metabólica mais acidose respiratória associada. Então vamos lá. O segundo caso. Paciente de 78 anos de idade se apresenta com febre, tosse produtiva e dispneia há 3 dias. Evolui um dia com confusão mental e oligura. Aí você já pensa logo, né, a pneumonia que evolui com sepse, nessa confusão mental aí, e oligura, né, a própria sepse, né, não necessariamente tem uma disfunção renal aí, né, porque a própria sepse causa vasodilatação, chegando menos volume nos tecidos. Então você já sabe aí já que muito provavelmente é uma pneumonia, né, que evoluiu com sepse. Ele apresenta a seguinte gasometria: pH de 7,31, então acidose. PCO2 de 33,5. Então você vê que não é respiratório, não justifica essa acidose aí. Então sabe que é metabólico sem olhar para o bicarbonato, você só olha mesmo para confirmar.
e você vê que de fato confirma. Agora vamos ver se está compensado. Está, né? A gente pega a casa decimal 31, PCO2, né? Está em 33, está compensado sim. Então, acidose metabólica pura e simples. E aí, a principal hipótese diagnóstica é uma sepse, né? Secundária a síndrome consolidativa, né, dos pulmões, né? Uma pneumonia. Aí, uma acidose metabólica simples com sepse secundária à pneumonia. E também vale a pena frisar que a sepse é uma importante etiologia de acidose metabólica, beleza? É muito comum sepse causar acidose metabólica. Caso 3. Paciente de 68 anos de idade se apresenta torporoso, pele fria, pegajoso, TEC aumentado e hipotenso. Familiares relatam uso de antibiótico ambulatorial para infecção urinária. Então, sem olhar nada aí, é um paciente que está em choque, né? Muito provavelmente está ali, né? Um choque com foco, choque séptico, né? Com foco urinário. E aí a gente pede gasometria para esse paciente. Então, pH de 7,19, acidose. É respiratória, ó, o PCO2 está elevado. Então, vamos confirmar se é respiratória ou metabólica olhando para o valor do bicarbonato. Bicarbonato de 7,4. Então, acidose metabólica, porque vamos pensar bem, 0,9 aumentado justifica, sendo que o bicarbonato está bem mais abaixo? Não. Então, mais que esteja um pouquinho elevado, você vê que de fato tem uma acidose metabólica, porque é justificada pelo valor do bicarbonato. Vamos ver se o distúrbio está compensado? Não está. Longe de estar compensado. Então, ele tem uma acidose metabólica com acidose respiratória associada. Então, além, né, muito provavelmente é paciente com choque séptico, né, de foco urinário, e também tem um comprometimento pulmonar que a gente tem que investigar, uma pneumonia também, uma afecção pulmonar. Então, muito provavelmente o paciente com choque séptico, com foco misto, né, tanto urinário como pulmonar. Então, acidose metabólica, acidose respiratória associada, com a hipótese diagnóstica de choque séptico de foco misto. Bem, sobre o Base-Access, não é tão importante assim, né? Não é tão importante, é mais para você saber o mesmo contexto, olhar para a gasometria, saber tudo que está ali, né? Então, qual é a hipótese do Base-Access? O Base-Access consiste, a definição, né? É a soma de todas as bases corporais, o valor de referência de menos 3 a mais 3, um Base-Access muito negativo significa uma acidemia, e um Base-Access muito positivo significa alcalemia. O Base-Access eu diria que é mais afim assim, de prognóstico. Se se trata de prognóstico, o Base-Access entra de forma legal. Porque vamos supor, um paciente com acidose, né, seja metabólica ou respiratória, ele está ali com o Base-Access, vamos supor uma acidose metabólica, ele está com o Base-Access ali de menos 2. Beleza, normal, a gente tem campo ainda para tratar esse paciente. Agora, se a gente pega um paciente com essa mesma acidose e com Base-Access de menos 7, menos 8, você vê já que é um quadro já muito mais agudo e que você tem que dar conta desse paciente, certo? É um fator de prognóstico, né, de alarme. E agora vamos ver, né, recapitular os passo a passo. Então, primeiro passo, avalie o pH. pH de 7,35 a 7,45, acidemia ou alcalemia. Segundo passo, avalie o PCO2, 35 a 45. É um distúrbio respiratório? Certo? Terceiro passo, é um distúrbio agudo ou crônico? Quarto passo, se o distúrbio está compensado, para o distúrbio metabólico a gente usa aquele macete fácil da casa decimal do pH. Para o distúrbio respiratório, a gente tem que primeiro identificar se é um distúrbio agudo ou crônico, e depois utilizar aqueles macetezinhos, né, de 10,40,1 se for agudo, ou 10,40,2 se for alcalose aguda, 10,44, 10,45 se for alcalose ou acidose crônica. Enfim, vocês têm que decorar aquilo ali, certo? Ou anotar. Se for uma acidose metabólica, a gente calcula o onion gap para saber qual o tipo dessa acidose metabólica e identificar depois a sua etiologia, investigar a sua etiologia para tratar a causa base. Se não for acidose metabólica, nosso passo a passo termina no quarto. Beleza? Se for distúrbio respiratório, a gente termina no quarto. Já, se for uma acidose metabólica, a gente calcula o onion gap, a gente descobre o tipo de acidose metabólica e investigamos a etiologia para realizar o tratamento.
E se for uma acidose metabólica com anion gap aumentado, a gente calcula o delta ratio, beleza? Porque o delta ratio ele ajuda, eu vou falar também daqui a pouco sobre ele ajuda a identificar, a diagnosticar distúrbios associados que estão ocultos, beleza? E por fim, nós damos o diagnóstico e escolhemos o melhor tratamento para o paciente. Sobre anion gap. Bom, o anion gap nos ajuda, né, repetindo, a dar a etiologia da acidose metabólica e a descobrir distúrbios ocultos. Paciente grave, que você vê que está ali desfalecendo, a gente sempre trata o paciente, certo? A paciente grave, com estabilidade hemodinâmica, que está com gasometria normal, nunca confie na gasometria. Nesses casos, você vai também calcular o anion gap, porque nós sempre vamos buscar a acidose metabólica, que é o distúrbio mais comum. Beleza? Vou trazer um caso bem interessante para vocês daqui a pouco. Então, paciente com acidose metabólica, calcule o anion gap. Então, o anion gap nos dá tem duas funções aí principais, fundamentais no paciente grave. Descobrir a etiologia da acidose metabólica e os distúrbios ocultos. Como nós calculamos o anion gap? Através do sódio, cloro e bicarbonato. Então, sódio menos cloro mais bicarbonato, você acha o anion gap. O valor de referência do anion gap é de 8 a 12, certo? Então, uma acidose metabólica com anion gap variando entre 8 e 12 é uma acidose metabólica com anion gap normal. Já uma acidose metabólica com anion gap acima de 12 é uma acidose metabólica com anion gap aumentado. E sempre que você se deparar com anion gap aumentado, você tem que calcular o delta ratio, beleza? E ao se deparar novamente com uma acidose metabólica, nós calculamos o anion gap. Se for distúrbio respiratório, a gente para no quarto passo. Então, os tipos de acidose metabólica tem um tipo com um anion gap aumentado e com anion gap normal, que também é conhecido como a hiperclorêmica. Vamos mostrar como cada um ocorre. Então vamos lá, vamos raciocinar aqui agora. Para explicar anion gap, a gente tem que usar a teoria de equilíbrio entre cátions e ânions, né? Equilíbrio de cargas positivas e negativas. Em que a nossa principal carga positiva é o sódio e a nossa principal carga negativa é o cloro. Então vamos lá. Em acidoses metabólicas em que você tem a perda de bicarbonato, né, por algum motivo, né, principalmente por perda gastrointestinal ou renal, fístulas entéricas, acidoses tubulares, gastróclise aberta, diarreias, alguma situação no corpo que gera perda de bicarbonato, como é que nosso corpo responde a isso? Responde aumentando a reabsorção de cloro, certo? E quando ocorre aumento da reabsorção de cloro, aumento do cloro, ocorre o equilíbrio. Você não tem a variação do anion gap, você não tem o aumento do anion gap. Então, é uma acidose metabólica por perda de bicarbonato, mas com anion gap normal, porque o cloro compensa. Já em situações em que ocorre o aumento das cargas positivas, seja por uma uremia na insuficiência renal aguda, seja por uma cetoacidose, né, pelo aumento de cetoácidos, seja por uma acidose lática, o aumento dessas cargas positivas faz com que o corpo consuma o bicarbonato, certo? O corpo consome bicarbonato, mas não gera o aumento da reabsorção de cloro. E aí o que é que você tem? Você tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado. A diferença de ânions fica maior, certo? O anion gap aumenta, porque o cloro não compensa essa perda de bicarbonato que é gerada pelo aumento de cargas positivas que gera acidemia. Beleza? Daí dá para você imaginar, né, bem um pouco a diferença, por que a acidose metabólica com anion gap aumentado, por que com reduzida, ou por que com anion gap normal. E aqui para fixar, né, o primeiro caso é um exemplo normal, né, tem um equilíbrio de cargas aí, né, cargas positivas se equilibrando com cargas negativas. O segundo caso, você vê uma acidose metabólica com anion gap aumentado, né, você tem a perda de bicarbonato e o cloro não consegue compensar essa perda de bicarbonato. E o terceiro caso, você tem uma acidose metabólica com anion gap normal, né, que é a mais conhecida como hiperclorêmica. Né, você tem um aumento do cloro para compensar essa perda de bicarbonato e o anion gap fica normal na acidose metabólica. E através do cálculo do anion gap você sabe qual tipo de acidose metabólica o seu paciente tem. Depois disso você vai buscar a causa base, a etiologia e vai tratar. Acabou. Daí a importância de você saber o anion gap. Então, a acidose metabólica com anion gap aumentado.
que gera isso? Insuficiência renal aguda, cetoacidose, acidose lática e intoxicações. Agora sim, como é que a gente consegue diagnosticar intoxicação através da gasometria? Sim, é possível. Nós conseguimos diagnosticar através do gap osmolar. A gente vai, também vou ensinar para vocês como é que calcula o gap osmolar. Certo? Mas assim, a gente viu, o paciente está com acidose metabólica. Qual é o próximo passo? Calcular o anion gap. O anion gap está aumentado? Beleza, então a gente vai excluir. Pô, o paciente não tem IRA, o paciente não tem cetoacidose, o paciente não tem acidose lática. A partir daí você vai suspeitar de uma intoxicação. Tendo a intoxicação como sua única suspeita, depois de você ter eliminado todas, você vai calcular o gap osmolar. Beleza? Então, quais são as situações que podem gerar acidose metabólica com anion gap aumentado? Injúria renal aguda, cetoacidose diabética, alcoólica, jejum, intoxicações com AS, metanol, etilenoglicol, ácido piroglutâmico, acidose lática, tanto do tipo A como a tipo B, né? Tipo A é a não associada, a tipo A é associada ao choque, e a tipo B não associada ao choque. A acidose lática pode causar também, certo? E como se dá a perda de bicarbonato, né? Que causa a acidose metabólica com anion gap normal. Como é que se dá essa perda de bicarbonato? Principalmente o perda renal ou perda do TGI, certo? Diarreia, fístulas entéricas, acidose tubular renal tipo 1 e tipo 2, que estão associadas com hipocalemia, acidose renal do tipo 4, que está associada à deficiência de mineral corticoides e com hipercalemia, e também induzida por algumas drogas, certo? Já, sempre que você pensar em intoxicação, como eu já falei, acidose metabólica com gap osmolar aumentada, que você exclui IRA, cetoacidose e acidose lática como etiologias, você vai buscar por intoxicação. Então você tem que calcular o gap osmolar. Então a acidose metabólica sem etiologia definida é igual a você calcular o gap osmolar. Certo? Calcule o gap osmolar nesses casos. E como é que calcula o gap osmolar? Então você vai calcular o gap osmolar através da osmolaridade medida menos a osmolaridade calculada. Em que a osmolaridade medida você obtém do laboratório, você pede ao laboratório a osmolaridade medida, e a calculada você precisa do sódio, glicemia e ureia. Sódio, glicemia e ureia. Então você usa essa mini fórmula aí. Né? A osmolaridade calculada é igual a 2 vezes o sódio, mais glicemia dividido por 18, mais ureia dividido por 6. E a partir desse valor, você diminui com a osmolaridade medida, e um gap osmolar acima de 10 indica uma forte suspeita de intoxicação. Vamos raciocinar nisso aí? Uma osmolaridade medida que o laboratório te fornece, né? Você já tem aqui o sódio, a glicemia e a ureia, né? Muito provavelmente valores normais. Você calcula. Se essa diferença é muito grande, é porque tem alguma coisa nessa osmolaridade medida que está aumentando a osmolaridade do sangue, certo? Então um valor acima de 10 é uma forte suspeita de intoxicação. Daí você consegue identificar uma intoxicação através da gasometria. E como se dá o tratamento da acidose metabólica? Bom, o tratamento da acidose metabólica consiste na correção da causa base. Então, o que é que está causando essa acidose metabólica? Você identifica uma acidose metabólica com anion gap aumentado. A causa base é uma cetoacidose diabética. Sabe como é o tratamento? É através de insulina. É resolver a causa base. Beleza? Então, sobre a reposição de bicarbonato. A gente tem que ser muito minucioso com a reposição de bicarbonato e só utilizar quando de fato precisa. Eu vou explicar já por quê. Mas quais são os casos que a gente utiliza, né, que a gente faz a reposição de bicarbonato? Quais são as indicações precisas para você não prejudicar seu paciente? Acidose metabólica severa, acidose metabólica associada à hipercalemia, porque o bicarbonato ele faz o shift intracelular com o potássio, assim como a insulina e o beta-2 agonista. Acidose metabólica associada à perda de bicarbonato, porque aí tem a justificativa, né, a lógica de você utilizar de fato bicarbonato. E geralmente é realizado, não tem uma formulazinha para você fazer, só que eu fiquei com vontade de botar aqui não. Mas geralmente é na dose de 50 a 100 ml endovenoso, beleza? Bom, agora vamos para os efeitos colaterais da reposição de bicarbonato. Então,
O bicarbonato ele é administrado junto com o sódio, né, através do bicarbonato de sódio, certo? Então você tem que entender, vai o sódio junto, e aí? Você tem que avaliar os colaterais para o paciente. Vale a pena fazer bicarbonato de sódio para esse paciente? A gente não consegue repor o bicarbonato de forma isolada, não. Vai o sódio junto. Então pode gerar o quê? Hipernatremia, hipervolemia. Ficar atento também ao potássio, né, com shift intracelular, se esse paciente já tiver ali uma hipocalemia, certo? Principalmente, né, em casos de cetoacidose diabética severa, né, em que tem umas indicações, né, pH acho que 6.9, você tem indicação de fazer bicarbonato de sódio para repor bicarbonato. E aí você tem que ficar atento muito à solução, né? Você está jogando insulina no paciente, já está fazendo já o shift intracelular, já está jogando potássio para dentro. Se você faz bicarbonato desse paciente, será que você pode gerar uma hipocalemia nesse paciente? Tem que ficar muito atento, né? Esse shift intracelular que ele faz com potássio. E também pode piorar a acidose metabólica com o gap aumentado. Porque, pare bem para pensar. O soro fisiológico vem 0,9% de sódio. O bicarbonato de sódio vem 8,4%. Daí você já dá para ver, né, que de fato vem muito mais. Então você aumenta muito o sódio. O sódio é uma carga positiva bem forte, né? Então se você aumenta essa carga positiva, você pode de fato piorar, né, a acidose metabólica, certo? Você pode fazer com que o corpo não compense. Outra forma também, se você aumenta demais o bicarbonato, esse bicarbonato reage com hidrogênio, é transformado em ácido carbônico e é convertido em CO2 e água. Então você vai ter a maior produção ainda de CO2, se a gente for pensar na lógica daquela fórmula, né? Você ainda vai ter uma maior conversão em CO2 e vai gerar também, ou piorar, uma acidose respiratória. Então a gente tem que saber de fato quando utilizar o bicarbonato. E vamos falar agora também, né, sobre a curva de dissociação da hemoglobina. A redução do pH causa redução da afinidade da hemoglobina com O2 e o aumento do pH causa o aumento dessa afinidade, certo? Então, tá pedindo aqui para eu explicar, né, a relação entre bicarbonato e oxigênio, né? Por que pode piorar a acidose lática? Vamos supor uma acidose metabólica com anion gap aumentado, em que você vai repor, que é gerada, você tem como etiologia a acidose lática, né? Em que você vai repor o bicarbonato desse paciente. O que é que pode acontecer? Certo? Se você joga bicarbonato nesse paciente, você pode aumentar esse pH. Isso vai fazer com que aumente a afinidade da hemoglobina com oxigênio e com isso comprometa o DO2 do paciente, entregando menos oxigênio aos tecidos. Com isso, aumenta o metabolismo anaeróbio e aumenta a produção de lactato, piorando a acidose lática e piorando o quadro de acidemia. Então, tem que saber a indicação, né, de fato do bicarbonato. Bicarbonato e acidose lática, né? Gera aumento da afinidade da hemoglobina pelo O2, né, pelo aumento do pH. Redução da concentração de calciônico, né? O bicarbonato ele quela o calciônico, diminuindo a concentração de calciônico, certo? Então, um mecanismo interfere na entrega de oxigênio e o outro na concentração de calciônico. E o calciônico reduz através de dois mecanismos, né? Através da redução do H+, da acidose metabólica, e através daquela ação, através da reposição de bicarbonato. Então, outra relação também sobre pH e cálcio, né? Outras informações que são importantes vocês saberem. A albumina no sangue, ela se liga ao H+, e ao cálcio. Na alcalemia, em que ocorre a redução do H+, a albumina tem uma afinidade aumentada pelo cálcio, e com isso, reduzindo a concentração de calciônico. E o calciônico, ele é de extrema importância para contração miocárdica. Então, se você tem um comprometimento do calciônico, seja pelo quadro de alcalemia, ou seja pelo aumento do bicarbonato que fica quelando esse cálcio, você tem o comprometimento da contração cardíaca. Então, no quadro de acidose lática, em que você repõe bicarbonato, você
gera redução do cálcio iônico, com isso o coração contrai menos e bombeia menos sangue para os tecidos, piorando a hipoperfusão e aumentando o lactato, aumentando o metabolismo anaeróbio. Beleza? Então você tem aqui, né, voltando para o pH e cálcio, você tem ali uma hipocalemia transitória, né, que pode inclusive gerar sinais neurológicos. Bom, e o delta ratio? Nós calculamos o delta ratio quando nós temos acidose metabólica com annual gap aumentado. E aí o principal objetivo é saber se tem distúrbios ocultos associados. Então, o delta ratio, como é que a gente calcula o delta ratio? É a variação do annual gap sobre a variação do HCO3. Então, o annual gap medido menos 12, que é o maior valor de referência, né, que é de 8 a 12, e o valor do bicarbonato menos o valor médio do bicarbonato, que é 24. Beleza? E aí, com o cálculo do delta ratio, você vê essa questão, né? Se for um valor menor que 1, é porque tem uma acidose metabólica com annual gap normal associada. Então, além da acidose metabólica com annual gap normal, tem uma acidose metabólica com annual gap associada. Se esse delta ratio tiver entre 1 e 2, fazer aquela conta ali, né, variação de annual gap sobre variação de bicarbonato, e esse valor der entre 1 e 2, é porque não tem nenhum distúrbio associado. Já, se esse delta ratio der um valor maior que 2, é porque tem uma alcalose metabólica associada. E aqui um caso clínico, né, para a gente encerrar. Paciente, último caso, encerrando a aula, vamos lá. Tem que pegar meu papel. Paciente de 30 anos se apresenta com vômitos incoercíveis, sem parar de vomitar 4 dias, taquicárdica, né, 140 batimentos por minuto, hipotensão 74/40. Aí você vê um sódio de 146, uma leve hipernatremia, né, um cloro de 92. Na gasometria 7,41, PCO2 41. Só pelo estado do paciente você vê ali que ela está, né, chocada, né? Muito provavelmente é suspeita de choque hipovolêmico, né? A gente não tem outras informações que confirmem o choque, mas de fato é um choque hipovolêmico. E aí, vamos agora ver a gasometria dela e ver o distúrbio. É um paciente grave, né, com estabilidade hemodinâmica. E quando nós vamos avaliar a gasometria, nós observamos o quê? Um pH de 7,41 normal, um PCO2 42 normal. Pronto, você vê uma gasometria sem alterações. Nesses casos, a gente não deve confiar na gasometria, certo? Nesses casos em que o paciente está grave e está com a gasometria normal, a gente sempre tem que buscar por acidose metabólica, certo? Sempre buscar por acidose metabólica nesses casos. Então, nós vamos buscar o annual gap. Se lembra que o annual gap a gente utiliza para diagnosticar tanto a etiologia da acidose metabólica como distúrbios ocultos, quanto distúrbios ocultos. Então, nós vamos calcular o annual gap. E aí, ao calcular o annual gap, né, que é sódio menos, entre parênteses, né, cloro mais bicarbonato, eu já fiz essa conta aqui já, deu 28. Annual gap maior que 12 é porque esse aí tem uma acidose metabólica com annual gap aumentado, certo? Que estava oculta. Você ia deixar passar se você não soubesse calcular o annual gap. E a acidose metabólica com annual gap aumentado, a gente, qual é o próximo passo? Calcular o delta ratio. O delta ratio é a variação do annual gap sobre a variação do bicarbonato. Quando a gente coloca, né, tudo para fazer a conta, dá 8. Então, o delta ratio, né, se a gente for voltar lá nos valores de referência e ver que é maior que 2, é porque tem uma acidose, chegamos à conclusão que tem uma alcalose metabólica associada. Então, esse paciente aí, que apresentou a gasometria normal e tem um provável choque hipovolêmico, ele, através da variação do annual gap e do delta ratio, que te permite diagnosticar distúrbios ocultos na gasometria, você observa que esse paciente tem uma acidose metabólica com annual gap aumentado e associado a uma alcalose metabólica. Beleza? E aí, encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo um pouquinho denso. O que eu indico para vocês é que vocês só vá prosseguindo quando vocês tiverem, né, um entendimento da base. Qualquer coisa, procure outros vídeos. Tem muito vídeo legal aí pelo YouTube. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto. E um abraço. Valeu, galera.